Fala, galerinha. Bom dia. E aí, como é que anda essa força? Agora sim a gente vai começar a brincar aqui com as forçazinhas. Essas forças sobrenaturais, essas associações de resistores. Vou começar leve a brincadeira, né? E essa brincadeira aqui eu vou começar hoje com nossas associações aqui, bem tranquilinhas em série, né? Seguindo na nossa matéria de corrente, que foi bem tranquila, vimos todas as possibilidades dentro da corrente, e agora vamos ver como é que elas vão se comportar através, né, dessas resistências que nós já conhecemos lá na segunda lei de Ohm. E aí vamos lá para a nossa resistência equivalente. O que é uma resistência equivalente? Né, a famosa REC, que nós vamos falar bastante daqui para frente. Quando a gente começava a estudar a parte lá do circuito elétrico, o que acontecia? Nós tínhamos um composto, né? Esse composto elétrico a gente podia chamar esse composto de gerador, e ele era ligado a uma corrente, um circuito elétrico, né? E que passava por alguns resistores. E aí o que acontece? Só que na maioria das vezes, quando a gente começa a analisar os circuitos, a gente vai perceber uma coisa. Na maioria das vezes, esse circuito não vai ter apenas um resistor, né? Só que aí, para facilitar, para melhorar a nossa vida, né, a gente vai trabalhar com a nossa REC. O que seria essa REC? Essa REC nada mais seria do que nós pegarmos todas essas resistências, né, todas as resistências dos circuitos, e transformarmos ela em uma resistência apenas. Porque aí, quando a gente trabalha com uma resistência apenas, ponto, eu já consigo descobrir a minha querida, maravilhosa corrente, tá? Então fica melhor para trabalhar. Então nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma pilha, né? Ela vai ser a geradora, e ela vai fornecer uma certa corrente que vão passar ali, ó. Pode ver, a nossa corrente vai passar por 4 resistores, né? Então imagina eu ter que calcular em cada resistor desse, eu tenho que calcular a diferença de potencial dele, né? E ter que ver qual é essa corrente. O que eu faço? Bom, como a corrente que vai passar nesse circuito, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir que em parte é em série, em parte é em paralelo, né? Para as resistências equivalentes, né? Nós vamos ter um padrão para quando essas resistências estão em série, que a gente já vai falar, e elas vão ter um padrão quando elas estiverem em paralelo, que nós vamos falar na próxima aula, né? Mas aqui nesse caso nós temos um caso de resistência, né? Um circuito misto aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Nessa aula a gente vai determinar essa resistência elétrica equivalente do circuito, claro, trabalhando primeiramente, né, com nossa resistência aí, né, somada, bonitinha, e dando nossa série em, no caso, o nosso circuito sendo feito em série, né? Então vamos lá. Primeiro, essa REC era a tensão do gerador, intensidade, né, sobre a intensidade da corrente. Nós já vimos lá na nossa primeira lei de Ohm, né, U é igual a R vezes I. Só que nesse caso aqui nós não vamos botar que U é igual a R vezes I, e sim U é igual a REC vezes I. Por que REC? Porque essa REC ela vai ser, no caso, a resistência equivalente de todo o meu sistema, tá? Então a gente vai ter essa REC equivalente, como eu falei, a intensidade da corrente vai ser fornecida pela fonte, né? Então de qualquer forma eu vou precisar tanto dessa soma quanto, né, dessa situação de paralelo. Mais à frente nós vamos ver. Porém, a gente tem que entender o que é a REC. A REC nada mais é do que uma resistência que vai fazer a representação de todas as resistências que tem no circuito. Então, essa associação no circuito a gente vai conhecer a primeira, que é em série, ou a gente pode ter a paralela. A combinação dessas duas a gente vai chamar de associação mista, né, em que vai ter parte série, parte paralela, tá? Então, ó, associação desses resistores em série. Bom, quando a gente tem essa associação em série, como é que eu vou diferenciar ela de série com uma associação de resistores em paralelo? Bem simples.
Bom, na em série, os resistores estão ligados em sequências, né? E por apenas um de seus terminais. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um terminal, outro terminal, tá? E esses dois resistores estão em série. Ó, nós temos 3, né, aqui resistores, um terminal, 2 terminais, né? Então, ó, por exemplo, na figura aqui da esquerda, nós vamos notar o seguinte: quando a gente liga R1 e R2, né, eu vou unir as duas, né, no terminais do resistores. Então, o que eu faço? Ó, quando eu faço a diferença de potencial, né, eu tenho a diferença de potencial 1, que é daqui até aqui. Ou seja, são os terminais, né, entre R1, né? Então, o 1 quer dizer o quê? A diferença de potencial entre os terminais da resistência 1. E nós temos o 2. Quem é o 2? O 2 nada mais é do que a diferença de potencial entre no caso, onde a resistência 2 está localizada. E quem vai ser a minha DDP total? Minha DDP total, ela não vai ser a diferença de potencial total do circuito? Impressionante, não? E aí, o que vai acontecer? Como eu vou olhando para a figura, eu consigo perceber que o 1 mais o 2 é igual a DDP geral, né, desse meu circuito, eu chego à conclusão que a corrente que vai passar aqui tem que ser a mesma. Tá começando a fazer sentido, né? Então, a gente vai notar que entre R1 e R2 vão unir os terminais do resistor. Então, vai ser a nossa U. Então, na associação em série, a corrente que passa por um resistor é igual à corrente que passa pelo outro resistor. Pô, Vandos, agora ficou mais fácil. Claro que ficou. É a mesma coisa no do lado, 3 resistores em série. Nós temos a diferença de potencial 1, nós temos a diferença de potencial 2 e nós temos a diferença de potencial 3. Porém, quando eu faço o somatório dessas DDPs, dá a diferença de potencial total. Ou seja, mais uma vez, a corrente passando pelos 3, no caso vai ser a mesma. Tranquilo? E aí, ó, propriedade da associação de resistores em série. Que propriedade é essa? Bom, como eu acabei de mostrar ali, ó, a soma das tensões parciais, né? O que seriam essas tensões parciais? Seriam as tensões entre, no caso, onde diferença de potencial no resistor, né? Então, se eu tenho um resistor, eu tenho a diferença parcial naquele resistor. Se eu tenho mais de um, eu vou ter mais de uma, né, diferença de potencial nos resistores. E a soma das tensões parciais de cada resistor em uma associação em série é igual à tensão total fornecida pelo gerador, como eu acabei de falar, né? Então, na figura aqui abaixo que a gente, né, tem aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Ela está sendo composta por dois, né, por dois resistores, né? Nós temos um gerador aqui embaixo. E é o seguinte, esse gerador ele vai fornecer uma corrente, uma certa corrente, que vai passar pelo resistor 1 e depois ele vai passar pelo resistor, no caso 2. Uma vez que a corrente aqui é constante em um circuito em série. Então, o que a gente tem? A tensão em cada resistor vai ser isso aqui, ó. O 1, como a gente já viu pela primeira lei de Ohm, é igual a resistência 1 vezes a minha corrente. Quando eu faço meu U2, né, que é a diferença de potencial no resistor 2, é igual a resistência 2 vezes a mesma corrente. Beleza? Então é a mesma corrente. E aí, olha o que eu sei. Bom, Vandes, se o 1 e o 2 dá igual a U, então eu posso fazer o seguinte. U é igual a 1 mais o 2. Beleza. Só que quem é o 1, Wanderson? É R1 vezes I. E quem é o 2? O 2 é R2 vezes o meu I.
Então a minha diferença de potencial total do sistema, eu posso colocar esse I em evidência. E aí, esse meu I em evidência vai ser isso aqui, ó. R1 mais R2 vezes I. Vamos? Beleza, mas quem é esse R1 mais R2? Aí eu vou botar aqui, ó. Olha que bonitinho. R1 mais R2 nada mais é do que a minha resistência equivalente no caso desse circuito. Beleza? Então aí, ó, como essa diferença de potencial, o seu somatório dá a diferença de potencial total, eu com esse algebrismo aqui, com essa matemática básica, consigo comprovar para vocês que essa é a minha REC no resistor em série. E aí, ó, pelo princípio de conservação da energia, como eu havia falado, a tensão total no circuito deve ser U1 mais U2. E aí a gente vai fazendo aquele algebrismo, aquela coisinha bonitinha. E aí a soma das resistências associadas em série em um circuito é igual à resistência equivalente do circuito. Então toda vez que tivermos, né, uma sequência de resistores em série, o que nós vamos fazer? Essa minha REC nada mais é do que o somatório das minhas RNs, onde N vai de, no caso, 1 até N. Vamos botar até N para ficar legal, né? Então aqui, ó, vai até N. Então o somatório de 1 até N, partindo de resistência igual a 1. Então, se eu tenho uma sequência de 10 resistores, eu vou somar os 10 resistores. Se eu tenho uma sequência de 20 resistores, eu vou somar os 20 resistores. E assim sucessivamente. Beleza? Tá ficando muito fácil. E aí, do mesmo modo, vale para um número N de resistores associado. Então, eu vou associar a minha REC, nada mais é do que R1, R2. Ou também, ó, como eu falei lá, tinha a parte do somatório e também vai ter isso aqui, ó. A minha REC pode ser igual a N vezes R. Claro, levando em consideração que o R é igual. Como assim, Wallace? O que você quer dizer com isso? Pensa o seguinte. Eu tenho um circuito, né, que vem aqui o A. Então, uma resistência, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Vem de A até B. Tá? Levando em consideração que todas elas são iguais, né? Todas elas são iguais a R, ó. Tá? Todas elas são iguais a R. O que eu posso fazer? A minha REC, na verdade, aqui, levando em consideração que elas estão em série, eu não preciso fazer 1 mais 2, R1 mais R2, sabendo que todos eles são iguais. O que eu faço? Eu posso fazer muito bem mais simples, ó. São quantas resistências? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as 6 são iguais? Têm o mesmo valor? Sim, todas têm. Então, o meu N é igual a 6. 6 vezes o meu R, no caso, vai ser a minha resistência equivalente. Tá? Bem tranquilo, bem suave. Na associação de resistores, então, ó, todo mundo prestando atenção aqui nessa observação. O que acontece aqui, ó? Na associação de resistores em série, né, a nossa resistência equivalente sempre terá um valor maior de qualquer resistência individual que participe do circuito. Então, ó, pensa comigo. Na associação de resistores em série, a resistência equivalente sempre terá um valor maior que qualquer resistência individual. O que ele quer dizer com isso? My people. O que ele está querendo dizer com isso? Se você tem uma REC e essa REC nada mais é do que R1 mais R2 mais R3 mais R4 e por aí vai sucessivamente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa minha REC tem a obrigação de ser maior do que qualquer elemento desses, R1, R2, R3, R4.
tá? Isso pode parecer um pouco óbvio, mas às vezes nas resoluções de exercícios, por erros, né, alguns errozinhos de MB, ou seja, matemática básica, vocês acabam achando uma resistência menor do que a REC, né? Ou quer dizer, uma REC menor do que essa resistência. Claro, isso pode acontecer, Vandos? Pode. Mais pra frente a gente vai ver isso. No caso em série, né, essa resistência equivalente, ela tem que ser maior do que qualquer resistência, porque na verdade ela é um somatório, né? Na resistência equivalente nos resistores em série, ela vai ter que ser um valor maior porque ela é um somatório, então ela não tem como, né, ser menor. Mais para frente a gente pode ver algum caso parecido com isso e comprovar outra coisa, mas nos resistores em série, não. Nos resistores em série a gente vai ter sempre uma REC maior do que qualquer resistência do meu circuito, tá? E aí vem para o exemplo 1. No exemplo 1 já vem difícil já o exemplo 1, entendeu? Um exemplo complicadíssimo, mas vamos destrinchar aqui tranquilamente, devagar, né? E curtir o nosso sábado de manhã feliz. Então, ó, na figura abaixo, um circuito elétrico é formado por 4 resistores ligados em série. Então aí, ó, ele já me deu uma vantagem. Que vantagem? Ele já me falou que os 4 estão ligados em série. Mas e aí, Wanderson, e se ele não tivesse me falado que esses resistores estavam ligados em série? O que eu teria que analisar? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho, né, o ponto A e o ponto B, que é onde começa e é onde termina o meu sistema. Não é isso? Deixa eu só apagar aqui. Beleza. Então, ó, nós temos terminais A e temos o terminal B. A corrente, né, vamos levar em consideração que essa corrente sai de A. Tá aqui. Minha corrente sai de A, felizona. Chega aqui, ó. Olha o caminho que ela faz, ó. Olha o caminho que ela faz, ó. Olha o caminho que ela faz. O que está acontecendo? Vamos, a corrente está percorrendo o mesmo caminho. A mesma corrente que está saindo de A é a corrente que está passando em R1, que está passando em R2, que está passando em R3, que está passando em R4. Opa, então eu já sei que a associação em série, a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Rapaz, não é que é verdade? Eles realmente estão em séries. Não há uma divisão de corrente. Não há uma divisão de corrente. Mais à frente a gente vai ver sobre isso. Então a primeira parte aqui, ó, calcule a resistência equivalente dos extremos A e B. Aí eu vou pra galera, né? Aí eu vou pra galera, vou ser feliz. Por quê? Meu irmão, aqui eu já sei que aqui o resistor tá ligado em série. E eu já sei que a minha REC nada mais é do que o somatório das minhas resistências. Nesse caso eu tenho R1 mais R2 mais R3 mais R4. Molezinha! Então vai ficar 2 mais 1 mais 5 mais 3. 2 com 3, 3 com 3, 6, 6 com 5, 11. Lembrando que a unidade de resistência é ohms. Vandos, vai ser sempre fácil assim? Vai sim. Acredita. Vai ser sempre assim facinho. Mole, mole, mole. Acredita, tá? Então, ó, letra B. Se uma tensão U 44 volts, ou seja, a minha diferença de potencial, for fornecida ao circuito elétrico através dos extremos A e B, qual a intensidade da corrente elétrica nos resistores? Então vamos pensar o seguinte: a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 44 volts. E olha como é que é linda, olha como é que é linda. De acordo com a minha primeira lei de Ohm, a minha DDP entre A e B nada mais é do que a minha REC
vezes a corrente que passa por esse circuito. Opa! Então quer dizer que a DDP do sistema ele já me deu que é 44. Epa! A minha REC ele já acabei de calcular 11. Vou achar minha corrente do sistema. Quando eu faço isso aqui, ó, minha corrente é igual a 44 sobre 11. Aí eu brinco, aí é 4 amperes e aí eu vou pra galera. Pô, Vandes, tá fácil, tá mole. Tá, pô, vai continuar assim? Claro que vai. Claro que vai, claro, olha aí. Olha o exemplo 2. Exemplo 2 já tá dizendo pra você, tá fácil? Tá fácil. Vamos piorar um pouquinho? Vamos piorar um pouquinho. Pouca coisa, mas vamos lá. Vamos ver se a gente realmente aprendeu o que é estar em série. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, na minha figura abaixo, eu tenho um circuito e ele é formado por um gerador ideal e a tensão dele é de 60. Então eu, Wanderson, já aprendi na parte inicial lá de corrente, né, em que eu tenho o polo maior aqui, ó, é por onde sai a minha corrente, ó. E a minha corrente percorre, ó, esse caminho aqui, ó. Ó que bonitinho, ó que lindo. Esse é o caminho que a minha corrente percorre. E eu já percebi também que essa minha corrente está percorrendo esse caminho e ela passa pelo resistor de 1, né, de 2 ohms, e pelo resistor 2, que equivale a 3 ohms. E aí vai surgir uma coisinha legal agora que a gente não tinha visto ainda. A resistência equivalente do circuito. Essa eu já vi, essa é mole. Então, como eu já sei que esse meu circuito está em série, qual é o procedimento? Opa, a minha REC nada mais é do que o somatório, como tenho duas resistências de R1 e R2. Cara, isso é chato, olha. Isso é muito chato. Mas tá tranquilo. E aí, ó, R1 mais R2. Quem é o meu R1? 2 ohms. Mais quem é R2? 3 ohms. 2 ohms com mais 3 ohms dão 5 ohms. Ah, que bonitinho. 5 ohms. Achei minha REC? Achei minha REC. Tô feliz? Tô feliz. Aí eu venho para a letra B. A letra B fala o seguinte: a intensidade da corrente do circuito. Aí eu fico feliz. Aí eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu já sei que, de acordo com a nossa lei de Ohm lá, a U do sistema, no caso, né, de 60 volts, é igual a minha REC do sistema vezes a minha corrente. E aí, ele já me deu a DDP do sistema, são 60 volts. A minha REC eu acabei de calcular aqui feliz, igual ao meu I. Então eu sei que a minha corrente nada mais é do que 60 sobre 5, isso equivale a 12 amperes. Tô suave? Tô suave. Isso aqui tá fácil? Tá fácil demais. Vai complicar? Vai complicar um pouquinho. Muita coisa? Não, claro que não. Sabe que eu nunca vou dificultar nada para vocês. Aqui agora eu vou facilitar. E aí, olha o que ele me pergunta. Qual a DDP entre os extremos de cada resistor? Bom, peraí, Wanderson, peraí. Ele quer saber a DDP entre os extremos de cada resistor. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Pronto. Porque aí eu faço o seguinte, ó. A diferença de potencial ali entre A e B vai respeitar a mesma lei, ó. REC vezes I. Só que, quem é a REC? Vou fazer o seguinte, não vou colocar REC não, porque aí vai dar ruim. Já conheço o meu povo. Vou fazer o seguinte, vou botar só o valor da resistência mesmo, entendeu? Vou botar só aqui, ó, R1 vezes a corrente.
Ah, Wanderson, então a diferença de potencial entre A e B eu só vou usar o R1. Claro. Quem é a resistência que está ali no meio? É ela. Então é ela que eu vou usar. Então, ó, R1 são 2 ohms. E a corrente, Wanderson? A corrente... Ué, a corrente vão ser os 12 amperes, Wanderson? Sim. Vão ser sim, com certeza os 12 amperes. Porque você está trabalhando num circuito em que esse circuito ele é em série. Se esses resistores estão em série, a corrente que passa por eles é a mesma. E agora ficou fácil. 2 vezes 12, 24. 24 volts. Agora eu vou fazer o seguinte, quero fazer a diferença de potencial entre B e C. Quando eu faço B e C, eu não vou ter mais R1 nem vou a REC, eu vou ter a R2 vezes a corrente. E aí fica suave, porque ó, a minha REC ali, no caso a minha R2 é igual a 3 e a minha corrente é igual a 12. Isso aqui dá 36 volts. E olha que legal. Qual é a DDP total do sistema? Qual é? A DDP total do sistema, vamos considerar que é igual a DDP de A até C, não é isso? Só que quem é essa DDP de A até C ali? Essa diferença de potencial entre A e C? Não é a diferença de potencial de AB, mas a diferença de potencial em BC? E olha lá, né? É isso mesmo. Ó, não é mesmo? Fazer que nem vocês fazem. Não é mesmo? Aí, o AC, irmão. Essa parada é 24. Esse cara é 36, somando dá os 60. Rapaz, não é verdade? Não é mesmo? Aí, não é mesmo? Deu certo. Valeu? Então é basicamente isso. Então, quando eu tenho que analisar um sistema, né, em série, eu tenho que ver a corrente, saber que a corrente que passa pelos resistores são iguais, né? Além disso, eu tenho que saber que as diferenças de potenciais do circuito em série somadas, ela tem que dar igual a DDP de todo o meu circuito. Beleza? Então vão pegando os bizuzinhos aí, vão pegando o bizuzinho. Então vamos para a próxima. Ó, a próxima. Como identificar essa associação em série? Nós já vimos várias e várias formas de identificar. Mas aí, ó, vamos pensar o seguinte. A gente tem uma associação qualquer, por exemplo, tá aí, ó. Eu tenho aí meus 24 volts, minha DDP total do sistema. Tenho minha R1 igual a 20 ohms, R igual a 2, R3 40 e R4 30. Vamos, a gente vai identificar ela como? A gente vai definir duas maneiras. Duas maneiras dá pra gente identificar. Primeiro, a gente vai analisar a corrente e os potenciais. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar a corrente I. Pegando o nosso terminal aqui, ó, a gente sabe que maior é por onde sai a corrente, né? Então ela vai sair da fonte ali. Então ela não tem outro caminho a não ser passar pela R1, R2, R3 e R4. Ou seja, como em ambos os casos passam na mesma corrente, né, entre R1, R2, R3 e R4, ou seja, eles estão associados em série, assim como eu havia falado antes. Essa corrente não vai passar por R1, chegar em R2 e falar vou passar por R3 não, vou passar por R4, que eu gosto mais de R4, que R4 é um cara maneiro. Não, ela não tem solução, ela vai passar. Se a gente tem diferença de potencial, a gente vai ter um fluxo de carga. Se a gente, né, tem esse fluxo de carga, a gente chama esse fluxo de carga de corrente. E aí, mesmo que ela tenha uma resistência R1, R2, R3 e R4, ela vai passar e em cada resistor desse, R1, R2, R3 e 4, a gente vai ter também uma diferença de potencial em que o seu somatório vai dar igual à diferença de potencial total do nosso sistema. Tudo bem? E aí, ó, outro método de analisar é o seguinte. A gente vai analisar os potenciais. A gente vai levar em consideração o seguinte. A fonte geradora ela tem 24.
Só que à medida que vai passando pelos resistores, o que vai acontecendo com a minha DDP? Ela vai caindo, né? A gente chama esse passando por cada resistor, a gente chama isso de queda de tensão, né? A gente vai ver, por exemplo, mais à frente, bom, não vou falar que a gente vai ver, eu vou tentar mais à frente, a gente ver se bota a experiência da lâmpada, para a gente ver essa questão, né, dessa queda de tensão, tá? Eu vou tentar, porque senão da N, sabe como é que é da N, né? Fala uma vez, até hoje ela me cobra a experiência da bexiga. Então assim que der, eu irei fazer essa experiência para mostrar aos senhores essa famosa queda de tensão quando estão ligados aí em série. E aí cada resistor produz uma queda de tensão em seus terminais, né? E aí utilizando o mesmo circuito, a gente pode proceder da mesma forma e o antes e depois de cada resistor, e a gente vai ver, né? A gente vai colocar uma letra. O que é essa letra? A mesma coisa que eu tinha feito no exercício. A gente sabe que entre os pontos A e B a gente tem uma resistência de 20 e aí a gente vai ter uma queda de tensão aí. Logo em seguida, entre o ponto B e C, nós temos outra resistência, nós vamos ter uma outra queda de tensão. Entre C e D, outra queda. Entre D e E, outra queda de tensão. E quando nós fizermos, né, todas esse somatório de DDPs aí, diferença de potenciais, a gente vai ter igual ao nosso DDP total, que é 24 volts ali, tá? E aí, o nosso exemplo 3. Bom, exemplo 3 é o seguinte, eu tenho a diferença de potencial entre os extremos, né? E esses extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 e 100 ohms. É 220. Então eu tenho a minha diferença de potencial. Esse sistema aqui tá mole demais. Tá muito fácil. E aí ele quer qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Já que o exercício é fácil, mas o objetivo aqui é a gente aplicar a matéria, né, e entender. O que a gente precisa entender? Pergunta aos senhores. Nesse caso, nós temos associação em série, pois ó, a minha corrente sai, olha, pode ver que esse polo é maior, né? Ela sai e aí ela percorre esse caminho aqui. Ela não tem outro caminho para percorrer, tá? Ela tem que percorrer esse caminho. Então a corrente que passa no resistor de 10 ohms é igual à corrente que passa no resistor de 100 ohms. E aí o seguinte, o que a gente faz? Normal. Primeira coisa que a gente vai calcular é qual a REC do meu sistema. Cara, isso é muito chato. Quem é a REC? E aí? Nesse caso, nós estamos falando de associação de resistores em série. Então, se essa associação de resistores são em série, o que eu faço? É só somar o meu R1, no caso aqui, mais R2, levando em consideração que eu tenho dois resistores. Então, R1 mais R2, isso dá 110 ohms. E aí, para ficar feliz, para ficar legal, U é igual a R, né, que no caso é a minha REC, vezes a corrente do sistema. Só que a minha diferença de potencial é de 220, a minha REC propositalmente é 110, ou seja, a minha corrente é de 2 amperes. E aí, levando em consideração que é a mesma corrente que passa por elas, então ele quer saber a diferença de potencial entre A e B. Aproveitando, nós já podemos calcular entre B e C também. Então, entre A e B, qual é a diferença de potencial? A diferença de potencial entre A e B nada mais é do que a resistência 1, que é o que está entre A e B, vezes a corrente do sistema que eu descobri. Essa resistência é de 10, a corrente é de 2. Isso dá igual a 20 volts.
Tá tranquilo? Tá fácil? Muita coisa, né? E aí, ó, agora eu pego a minha diferença de potencial entre B e C. Ele não pediu, mas eu posso calcular. Vandos, eu tenho duas formas de calcular isso aqui. Uma forma é essa daqui, e a gente já está acostumado, que é R2 vezes I. A minha R2 é 200 vezes, que R2 é 200. R2 é 200 que eu já fiz direto, mas tudo bem. É 100 vezes 2, que isso dá igual a 200 volts. Mas eu poderia também ter feito, Vando, se essa diferença de potencial entre B e C, eu poderia dizer que é a diferença de potencial, né, de todo o sistema, que no caso é de A até C, menos a diferença de potencial de A até B. Isso também daria 200 volts. Claro que poderia. Tá? Então existem várias formas. Claro, se você souber bem o conceito, se você souber que esse somatório de DDP vai dar DDP total do sistema, se você souber que tem uma queda de tensão, se você souber que ali tem uma corrente passando e que elas são iguais, aí você pode brincar de tudo, filhão. E aí, pra gente finalizar, pra gente fechar com chave de ouro, né? Pra gente fechar, a gente vai trabalhar a seguinte situação. Ó, eu tenho os pontos aqui 1 e 2 do circuito representado e é mantida a diferença de potencial de 110 volts, tá? Então eu tenho a diferença de 110 volts nesses terminais aí. A intensidade da corrente através da lâmpada é de 0,5 amperes. Então eu já tenho a corrente que passa ali. E o cursor K do reostato está no ponto médio entre os seus terminais 3 e 4. Aí, por que você colocou isso, Vandos? Qual a necessidade disso? Bom, a necessidade de ter colocado isso daí é para vocês primeiro saberem o que é um reostato, né? Reostato nada mais é um aparelho, né, que ele trabalha com a resistência, só que ele consegue variar a resistência de acordo com a distância. Como nós já vimos anteriormente que a resistência é o nosso ρ vezes a distância sobre a área, né? O reostato nada mais é do que um aparelho que consegue modificar esse L, consegue modificar, né, essa minha resistência. Então, para uma determinada, né, para um determinado tamanho, um determinado qual o nome, gente? Como é que foge essa assim? Como é que foge? Tá, comprimento. Então vamos lá. Assim, quando ele foge, pode, no caso em relação ao comprimento, né? Quando você tem esse comprimento e você vai variar, o reostato ele faz isso. Então você vai variar esse comprimento, e como você está variando esse comprimento, você está variando a resistência, no caso ali daquele reostato. E aí, olha o que ele fala. E o cursor do reostato está no ponto médio entre os terminais de 3 e 4. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte: se esse reostato tivesse todo o seu comprimento, a gente já saberia qual era a resistência nesse ponto aqui. Porém, né, a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque esse reostato, ele falou o seguinte: ele botou o cursor do reostato no ponto médio. Então ele já não vale os 200. Essa minha resistência aqui, na verdade, ela não vale mais 200. Ela vale 200 sobre 2, que isso dá 100. Mas por que você chegou à conclusão que ele vale 100? E o ρ? Pensa o seguinte: o reostato, ele não tem o mesmo ρ? Tem. Esse reostato não tem a mesma área? Tem. A única coisa que ele está variando ali é o seguinte: o comprimento. Se ele tinha um comprimento L, ele tinha 200 ohms, se você reduziu a L sobre 2, você vai ter 100. Então a ideia agora já está expressa, já está tranquila, né? Então aí eu já tenho ali os meus 100 ohms tranquilamente. E aí ele fala que a intensidade da corrente que atravessa a lâmpada, né, é de 0,5 amperes. E aí olha o que a gente vai fazer. Ele quer saber a resistência elétrica da lâmpada. Então a minha DDP do sistema, né? A minha DDP do sistema nada mais é do que 110 volts. Então tá aqui, ó, 110 volts.
E aí, ele fala que a intensidade da corrente já passando ali na lâmpada é de 0,5. Eu já tenho agora a minha resistência ali nesse ponto do reostato, que é de 100. Só falta eu descobrir agora o que? A resistência da minha lâmpada. Então é o seguinte, quem é a REC do meu sistema? A REC do meu sistema nada mais é do que o 100 mais a R da lâmpada. E aí olha como é que fica bonitinho. U é igual a REC vezes a corrente. Mas qual é a corrente, Wanderson? 0,5 ampere. Ué, Wanderson, 0,5 ampere? Vai ser o 0,5 ampere. Por que que vai ser o 0,5 ampere? Esse circuito não está em série? Se ele está em série, a corrente que passa na lâmpada não é a mesma que passa pelo reostato? Ou seja, que lindo. Agora é só fazer isso aqui, ó. U é 110. A minha REC vai ser igual. Pego o 0,5, passo dividindo. Vai ficar 110 dividido por 0,5. Isso dá igual a 220 ohms. Essa é minha REC. Só que quem é a minha REC? Não é 100 mais RL? Ou seja, 100 mais RL, que é a da lâmpada, é igual a 220 ohms. Ou seja, a resistência da lâmpada é 220 menos 100, que é igual a 120 ohms. Ivans, deu uma complicadinha, né? Pouca coisa. Então, galerinha, é isso. Tem nada de difícil. É bem tranquilo essa parte inicial, tá? Bem tranquilo. Como eu havia falado para vocês, eu iria fazer um pouco mais, né, com associação em paralelo, porém, contudo, entretanto, todavia, tivemos mudanças de última hora e também deu bom, deu 40 minutinhos, dá para vocês fazerem os exercícios da apostila e a gente trabalhar. Valeu, galerinha! Tenham todos uma ótima manhã e um ótimo final de semana e não esqueçam Wakanda Forever. Galerinha, então você gostou do nosso vídeo? Então chama nosso canal. Então, para o vídeo